Do canto do Espírito Santo, escrevo para empretecer as páginas brancas da história. Eu defino como algo que é produzido por minorias, assim, pensando quem historicamente produz literatura no Brasil. E aí tem um sentido que para mim está relacionado à literatura periférica, né? Pensando pessoas que produzem a partir da periferia, falando sobre coisas em relação ao seu dia a dia e, sim, pensando uma literatura como algo elitizado nesse sentido e falando sobre marginalidade, olhando para a periferia, a gente percebe que essa marginalidade ela não está somente na questão da produção dos textos, assim. Tem uma marginalidade que está para além, pensando esse lugar de onde que esse sujeito vem e também essa questão de ser mulher, de ser negro, de ser gay e todas essas outras coisas assim que se manifestam como forma de estar marginalizando cada vez mais esse escritor a partir do seu local de fala. Eu acredito que o sonho de grande parte de jovens que vêm da periferia é de ser jogador de futebol, ser cantor. E aí, nesse determinado momento, como quando eu pensei que, não consigo jogar futebol, assim, porque quando fui fazer teste, e até meu tio já tinha me dito, o máximo que eu podia ser era zagueiro, eu não queria ser zagueiro, ninguém quer ser zagueiro, né? E eu desisti do futebol, comecei a escrever algumas letras de rap, só que percebi que eu não tinha habilidade para cantar, e o rap, a partir de algumas letras, eu fui conhecendo outros escritores, como o Sérgio Vaz, que para mim é uma grande referência para a literatura em si que eu produzo, porque eu não conseguia identificar essa diferença de rap e de literatura. E no rap falava, literatura marginal, mas o que é literatura marginal? E aí, pesquisando, vendo todo o movimento de sarau que acontece em São Paulo, de slam de poesia, eu acabei encontrando a literatura marginal, que às vezes assim, não entendia também sobre o que era poesia em si, e aí essa questão de você poder produzir de maneira mais livre. Eu vi, tinha uns escritores que escreviam textos com rima, que para mim assim era algo que eu não conhecia mesmo, e outros que não escreviam ficavam pensando, isso também aqui é literatura, e às vezes até no início rolava uma confusão nesse sentido, né? Até passar por toda essa fase de estudar, de entender o que é o movimento todo, de depois descobrir o que é poesia, trova, soneto e todas essas coisas. Mas também, assim, estava refletindo muito sobre isso há algum tempo, que até o ócio para produzir o meu livro foi dentro de um ônibus, assim. Então, que ócio é esse que a gente tem para conseguir produzir artisticamente, assim, como escritor, como poeta? E o livro, ele traz isso nos textos, acredito, pensando nessa relação de questionar a mobilidade urbana e de trazer coisas relacionadas ao que a gente vive, a superlotação, o preço caro da passagem, e também de pensar o que as pessoas dialogam diariamente dentro do transporte coletivo. Aí tem texto sobre questão racial, questão social, mobilidade urbana em si, tem texto romântico, texto erótico. As pessoas acham que o escritor é um fofoqueiro, né? Porque ele fica ali escutando o que as pessoas falam, e no ônibus isso é muito rico, porque as pessoas falam muito. E aí uma frase curta é uma anotação, assim. A produção foi feita, primeiro tinha uma agenda, né, que eu escrevi os textos, mas por conta das tremulações do ônibus era muito difícil às vezes conseguir depois, vou transcrever, colocar no computador para mim poder olhar como o texto ficou. E aí era muito difícil, às vezes eu não conseguia entender, depois eu passei a escrever no celular, mas o celular também tem um problema que às vezes você tem que formatar, acontece alguma coisa, perde e não tem como salvar os textos, assim. Então a produção foi a partir da agenda e também da anotação no bloco de nota do celular. Essa questão da literatura, para mim, ela veio como uma construção a partir de pessoas que estavam próximas de mim, assim. Então, comecei a escrever muito motivado pelo Duplin Jones, pelo Joel Nobre, que eram os meninos que cofundaram comigo o Literatura Marginalis. E aí a gente tinha essa relação de estudar todo esse movimento de literatura marginal, pensando em fazer aqui no estado do Espírito Santo, que a gente via que rolava em São Paulo. E aí a gente começou
a poder escutar o outro, porque não tinha espaço, não tinha local para a gente poder compartilhar os textos que a gente produzia. A gente ia nas batalhas de MCs para poder recitar os poemas, e a partir da batalha a gente percebeu que também não era um ambiente que a gente gostava e que tinha mais gente produzindo poesia, que a gente pensou em criar o sarau, que foi o Sarau Quebrando o Silêncio. E aí se deu nesse sentido, de ir conhecendo outras pessoas, e aí eu conheci o Abelhão, conheci o John, e depois eu fui conhecendo outros escritores, primeiro os escritores de São Paulo, como o Sérgio Vaz, o Renan Inquérito, e aí depois eu comecei a ler um pouquinho de Ferreira Goulart, comecei a ler Castro Alves, comecei a ler o Manuel de Barros, algumas pessoas mais contemporâneas, assim como Elisa Lucinda, a Luísa Romão e uma série de outras pessoas, mas a maioria das minhas referências são bem mais contemporâneas. Sempre colocaram pra gente que a poesia era algo elitizado. Em todo o meu processo de produção, eu pensei em desconstruir isso, tanto que já fiz poesia em camisa poética, em latinha de spray, lambe-lambe. Eu acho que não existe lugar para poesia, assim. E eu gosto muito de se pensar essa coisa da gente estar ressignificando os lugares, os espaços a partir do nosso olhar. Eu consegui fazer isso por meio da literatura e tento dialogar assim com outras linguagens. E é difícil assim, porque parece que para você ser escritor, para você ser poeta, você tem que ter um livro publicado, assim. E aí também tem uma coisa de se pensar a oralidade, que a literatura ela não nasce escrita, ela nasce oral, os griots, e de todo saber que, para além da literatura, ele é negado pensando no sistema ocidental, no modo de ser europeu. A grande potencialidade desse movimento de literatura marginal que tem acontecido nesses últimos anos está relacionada à proximidade com as pessoas, com a formação de um público leitor, assim, e também dessa retirada do escritor do pedestal, e aí ele se relaciona com as pessoas, ele vende o seu livro de mão em mão, pensando que também para você conseguir publicar o livro é um processo muito difícil, assim, e também estar numa grande editora, ter seu livro na frente do estande da livraria é quase impossível para muita gente. E eu acho que a literatura marginal também com a rede social, assim, a conexão ela é feita de uma maneira bem mais rápida. Então a gente conversa com pessoas de outro estado, consegue enviar as coisas pelo Sedex, pelo correio, e isso facilita muito. Eu acho que se fosse há uns 20 anos atrás, seria muito difícil a gente conseguir desenvolver isso. Pelo menos o trabalho que eu tenho feito com o Sarau de Poesia, com oficina de escrita criativa, pensando esse sujeito como potencial escritor, mas também quanto público, assim. E aí eu acho que todo mundo consome todo mundo. Eu acho que é interessante também a gente consumir pessoas que estão vivas, assim. Eu não quero precisar morrer para ser reconhecido pelas pessoas. Porque a gente nunca imaginou que iríamos criar um coletivo, começar a fazer publicação alternativa, ia surgir outras pessoas que iam gostar dos nossos textos e fazer sarau hoje em dia com 100, 200 pessoas. Acho que a literatura veio assim para a gente não como uma possibilidade de trabalho, mas como uma válvula assim de escape por tudo que a gente vive na nossa rotina, no nosso dia a dia. As pessoas ficam me perguntando, pô, Jean, você está ganhando dinheiro vendendo livro? Aí eu falo, não ganho dinheiro com venda de livro, assim, sim. Eu ganho dinheiro com as coisas que estão no entorno da literatura, com os trabalhos que a gente vai desenvolvendo. O livro está aí, mas se for pensar, só é escritor quem tem o livro, assim. O livro por si só ele não vai conseguir fazer com que você sobreviva assim de literatura. Essas outras linguagens, assim, pensando o audiovisual em si, com o trabalho do Palavra Negra, possibilita a gente acessar um outro público que às vezes por meio do livro em si, do sarau, a gente não consegue. Também pensando talvez o grafite, a pichação, pensando as camisas poéticas, eu acho que dá uma cara diferente assim para a literatura, dá uma resgatada naquilo. Ela retira a literatura do papel e, de certa forma, às vezes as pessoas até começam a consumir literatura. Ah, vi uma camisa poética, vou comprar, achei a frase bonitinha e sai usando a camisa. Eu acho que essa possibilidade das outras linguagens, ela traz um público que não diretamente ele vai ao sarau, mas de certa forma ele vai se relacionar com a arte que é produzida, assim. Seja você passando de ônibus e vendo um poema pichado no muro,
sendo você tendo acesso a uma latinha de spray. Não sei, eu acho que as outras linguagens ela têm uma contribuição muito grande, mas para também qualquer outro tipo de arte, porque a literatura, pelo menos assim, para mim ela tem permitido conhecer outras pessoas, outros sujeitos, assim. Pensei, como eu comecei também, eu fui muito relacionado com os movimentos sociais, a gente fazia muita coisa junto com o movimento negro, e depois a gente foi acessando um pouquinho das outras linguagens também, muito ligado ao rap, assim. Então, por meio da música, a gente consegue desenvolver alguns trabalhos em conjunto. Acho que é uma série de possibilidades e de pessoas que é possível acessar, assim, você se relacionando com outras linguagens. A literatura marginal em si, para mim, tem uma potencialidade muito grande que talvez, não sei, daqui 20, 30 anos, possa ser o que o funk, o que o rap é para a periferia. Meu coração já foi puro amor, hoje é puro malte.